Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler com calma, porque aqui nós já vamos começar a aprender o que não é evangelho. Vamos lá. O que Paulo vai escrever para os irmãos em Roma está escrito da seguinte forma: eu não me envergonho das boas novas ou do evangelho de Cristo, porque elas são o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Esta boa nova nos revela como Deus nos declara justos diante dele, o que se realiza do começo ao fim pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Esses são versículos bases para nós começarmos a nossa temática de hoje. Então, para começarmos a dizer o que não é evangelho, é necessário que a gente entenda o que é evangelho. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, frequentam os cultos, têm uma carteirinha de membro de alguma denominação, mas no fundo, ainda não compreende o que é o evangelho. Se não compreende o que é o evangelho, se não sabe o que é evangelho, para nada serve uma carteirinha de membro, né? Você pode ir aos cultos, você pode cultuar, mas na verdade você não sabe qual é a essência pelo que te leva àquele ambiente. E isso é muito perigoso. Porque quando não se conhece o que é o evangelho, significa dizer que a sua mente é uma porta aberta, é um portal escancarado para toda e qualquer heresia que vá distorcer o que é o evangelho. Então é necessário entendermos o que isso significa. Nós sabemos que evangelho significa boas novas, mas o que seria boas novas? Se eu não sei o que é boas novas, também não sei o que é evangelho. Então, uma definição bem prática, o A Silva, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando essa temática, o que não é evangelho, e nós estamos aqui significando o que é evangelho. Uma definição mais clara de evangelho é que evangelho é boas novas, ou seja, evangelho significa uma mensagem de salvação. Para simplificar, evangelho é mensagem de salvação. Mas essa mensagem de salvação, ela precisa estar centrada na morte e ressurreição de Cristo. Então o que é evangelho? Boas novas. O que é evangelho? É a mensagem de salvação, centrada na morte e na ressurreição de Cristo. Se alguém te perguntar o que é evangelho, você sabe muito bem responder. O que vocês falam de evangelho? Evangelho é a mensagem da salvação centrada na morte e ressurreição de Cristo. Não há outra forma de salvação se não for através da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Nós estamos afastados de Deus, como o apóstolo Paulo escreve, que todos pecaram e destituídos, afastados estávamos da glória de Deus. Mas que boas novas são essas? As boas novas é uma boa notícia. Há resgate, há redenção, há justificação extra. Existe uma boa nova, é o evangelho. Por quê? Porque há salvação. Porém, esta salvação ela está centrada na morte e na ressurreição de Cristo. Isso é o que significa evangelho. Mas a nossa live é justamente o contrário. O nosso tema é o que não é evangelho. Então, se eu digo que evangelho é boas novas, evangelho é a mensagem da salvação, que ela está centrada na morte e ressurreição de Cristo, o que não é evangelho é justamente o oposto disso. O que não é evangelho é a mensagem que o foco não é salvação. A mensagem cujo foco não é a morte e ressurreição de Cristo. Existem muitos elementos. Falta a morte e ressurreição de Cristo. Isso não é evangelho. Tem muitos fundamentos, mas faltam a base na fé em Cristo. Fé esta que leva à salvação. Então isso não é evangelho. O que não é evangelho? Toda mensagem cujo Cristo não seja o centro, cuja salvação não seja o foco. Isso não é evangelho. Os versículos que nós lemos aqui, versículos 16 e 17 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é uma carta maravilhosa e ela vai nos trazer algo muito claro e evidente, porque ele começa dizendo: eu não me envergonho do evangelho. O primeiro ponto aqui que nós devemos entender, e já estamos colocando na balança o que é evangelho e o que não é evangelho, quando ele começa dizendo eu não me envergonho das boas novas, ou eu não me envergonho do evangelho,
Paulo está dizendo que se o evangelho fosse prosperidade material, se o evangelho fosse conquistas materiais, se o evangelho fosse conquistas pessoais, se o evangelho fosse um balcão de pedidos onde eu só vou para pedir coisas para mim, para satisfazer o meu ego, a minha pergunta é: o que me causaria vergonha? Ter um carro bom não traz vergonha para ninguém. Ter uma casa boa não traz vergonha para ninguém. Ter uma conta bancária de onde você fica ensimesmado com a quantidade de números que tem ali, pela quantidade de dinheiro que você tem na conta, isso não deixa ninguém com vergonha. O evangelho é o oposto de ostentar. O que ele está dizendo: não me envergonho, porque a causa do evangelho para muitos traz vergonha. Vamos entrar aos poucos nesse sentido, para que você possa entender como ele já começa argumentando que ele não se envergonha. Ou seja, se fosse ganhos materiais, ele não tinha nenhum motivo para dizer disso, ou para falar algo assim. Então por que o evangelho pode trazer desconforto? Vergonha é desconforto. Por que então que esse evangelho pode trazer desconforto para os que não entenderam este evangelho? Porque, primeiro, evangelho é motivo de zombaria. Então, se você frequenta uma denominação aonde o evangelho não te causa nenhum tipo de confronto esse que para você levantar a bandeira da fé, você precisa ser envergonhado diante dos homens, porém não ter vergonha de defender esse evangelho que você está seguindo não é exatamente o de Cristo. Porque o de Cristo, um dos pontos principais é que você precisará ser motivo de zombaria. Para simplificar o que nós estamos dizendo, vamos ver o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que ele diz: olha, a mensagem da cruz, o que é a mensagem da cruz? É o evangelho. Ele está dizendo, o evangelho é loucura para os que estão a caminho da destruição, ou para os ímpios. Mas para nós que aceitamos esse evangelho e seguimos esse evangelho, nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que nos mantém de pé no evangelho, o que Paulo está dizendo, o que nos mantém de pé no evangelho é este poder de Deus. Ou seja, o que me mantém de pé nesse evangelho não é o que eu posso ganhar com esse evangelho. Não é o que o evangelho pode me proporcionar materialmente. Não. O que ele está dizendo, o evangelho é taxado para todos como uma loucura, como coisa de gente doido, como coisa de gente maluca. Olham para mim, olham para você e desdenham de nossas pessoas. Olham para mim e para você e nos encara com zombaria, como se nós fôssemos loucos, porque nós cremos neste evangelho. Mas ele diz para nós que cremos, isso é poder de Deus. O que ele está dizendo é que o que nos mantém no evangelho é o poder de Deus. Não é os bens materiais que esse falso evangelho pode me trazer. Ou seja, o que me faz seguir a Cristo e ficar de pé diante deste evangelho não é as coisas materiais que esse evangelho pode me proporcionar, mas é o poder de Deus que me mantém de pé. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Mas de que poder nós estamos falando? De que poder Paulo está falando? Ele segue no versículo 16, que nós lemos aqui na carta aos Romanos, dizendo que este evangelho é o poder de Deus para salvar. O foco do evangelho sempre será a salvação, meu irmão. Não é tua conta bancária, não. Já estamos entrando no assunto em questão que não é evangelho. Não é o seu egoísmo, não. Tá? O foco do evangelho, o poder que esse evangelho traz é o poder para salvar. Esse é o foco do evangelho, a salvação. Evangelho, boas novas, morte, ressurreição, ou seja, evangelho é aquilo que é centrado em Cristo. Cristo, ele está aqui apenas como nosso Salvador, não para ser o nosso fornecedor, como nos Correios, o nosso fornecedor, como numa empresa, que a gente chega no balcão, compra e leva. Não, o foco é
salvação. Por isso que Paulo diz, poder de Deus para salvação. Ou seja, esse poder que está no Evangelho, este poder é o meio, é o viés pelo qual Deus manifesta a salvação através de nós. Ou seja, não é apenas uma mensagem de palavras, mas esse poder é um instrumento divino que faz o quê? Que transforma as vidas. É um instrumento divino que liberta o ser humano do pecado, da condenação, para levar à salvação. Esse é o foco do Evangelho. Então, se você está ouvindo alguma mensagem, alguma pregação, cujo foco não seja a salvação, cujo foco não seja Cristo ressurreto, isso não é Evangelho. É o que o Paulo está dizendo aqui. Porque o foco do Evangelho, irmãos, é apenas resgatar o ser humano da sua condição condenatória. Esse é o foco do Evangelho. Estávamos com a consequência do pecado separados de Deus. Mas o que acontece? Este poder pelo qual Deus transforma vidas nos concede salvação. Deixa eu ler aqui o que está em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que Paulo diz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Estavam sob poder das trevas e esse poder para salvar nos resgatou. É o que Paulo está dizendo. Foi ele que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ou seja, há uma reconciliação através desse poder. Ele vai seguir dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso vem de Deus, que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ele está dizendo qual é o foco do Evangelho? Cristo. E qual é a intenção de Cristo? Salvação de nossas almas. Meu Deus do céu. Toda e qualquer mensagem que Cristo não seja o centro e que a salvação não seja o centro, saia fora, pelo amor de Deus, porque isso não é Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas que alcance a vida eterna. Glória a Deus. Torlon acabou de entrar também conosco. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Em o nome de Jesus, estamos falando sobre o que não é Evangelho. Estamos apenas contextualizando aqui a carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então nós vimos aqui, irmãos, que a ideia central aqui do Evangelho não é material. A ideia central do Evangelho não é emocional. A ideia central deste Evangelho é espiritual. Se o foco da mensagem que você está ouvindo for o material, sai fora, não é Evangelho. Se o foco do que você está ouvindo é emocional, apenas para atiçar o seu choro, choro esse que depois do culto não vai valer de nada, um choro que no outro dia você já esqueceu que chorou, um choro que 2 dias depois você volta a cometer as mesmas coisas, um choro que não traz transformação, sai fora, não é Evangelho, é apenas emocionalismo. Evangelho é espiritual. Evangelho lhe transforma. Se não há transformação, não há Evangelho. Então essa é a ideia central do que Paulo está trazendo para nós. E esse poder é um poder de trazer o ser humano de volta à comunhão com Deus. Estávamos sob o poder do pecado, mas o poder de Deus, que é o poder para salvar, veio e nos resgatou por intermédio de Cristo Jesus. E é por isso que nós temos esta tão grandiosa esperança, essa tão grandiosa salvação. Porque o Evangelho, ele transforma, meus irmãos, não é o nosso ego. O foco do Evangelho não é mexer simplesmente no nosso ego, mas é camuflar o nosso ego, mas transformar as nossas vidas. Sem transformação não há Evangelho. Choro emocional, exatamente. Existem frases de efeitos, frases coaches, ensaiadas, frases de hipnose, sendo utilizadas em nossos púlpitos apenas para cutucar o emocional das pessoas. E com isso arranca-se dinheiro, com isso arranca-se relógios, com isso arranca-se cheques, com isso arranca-se Pix, cartão de débito, cartão de crédito, chave do carro, documento da casa, documento do iate. Meu Deus do céu, até o cachorro tá lá também.
Até o gatinho da casa eles colocam na salva. Tudo isso sendo movido por esse emocionalismo. Muito cuidado com isso. Isso não é evangelho. Evangelho transforma, de fato, de dentro para fora. Evangelho é o contrário da exaltação do nosso ego. Então o evangelho não tem um foco apenas de trabalhar no nosso ego. Ele vai modificar a nossa vida. O nosso ego tem que sair de cena. O evangelho entrando, nossa vida é transformada. Pois Jesus nos convida a negar a nós mesmos. Ou seja, o nosso egoísmo já não fala mais. Evangelho, Jesus é o centro, não sou eu. O evangelho, Cristo é o centro, não sou eu. O evangelho, a cruz é o centro, não eu, não você. Isso é ego. Se eu for o centro, se você for o centro, estamos tomando um caminho egoísta. E olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer ser meu seguidor, o que significa ser seguidor? Fazer o que alguém faz. O que é ser seguidor? Aprender com alguém. Caminhar junto com alguém. Atrás de alguém, aprendendo o que aquele alguém que está na frente está fazendo. Então, quem está na frente está fazendo algo, o seguidor vai atrás dele fazendo a mesma coisa. Jesus está dizendo, aquele que quer ser meu seguidor, aquele que quer aprender comigo e fazer o que eu faço, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente e siga-me. Quer vir me seguindo? Primeiro, deixa você lá. Aquele seu eu, deixa ele lá. Vem só com o seu coração. Vem só com a tua alma. Opa, não esqueça da cruz. Pegue sua cruz. Cruz é símbolo de sofrimento. Jesus está dizendo, vai ser sofrido. Não vai ser fácil. Mas só assim você consegue me seguir. Não existe outra forma de você me seguir, se não for por este viés. Se há um evangelho do qual você não é confrontado, meu querido, se há uma mensagem sendo ouvida da qual você não é confrontado, por ser pobre, miserável, pecador que você é, sai fora. Não é a mensagem do evangelho. É o que Jesus está dizendo aqui. E quando nós vamos ver Romanos 8, 29, Paulo deixa claro que este caminho, esse evangelho, não é para engrandecer o indivíduo. Olha o ego saindo de cena. Mas é para glorificar a Deus. Para tornarmos mais parecidos com Cristo. Por isso ele disse, o próprio Jesus, vocês precisam me seguir, fazer o que eu faço. Mas negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Paulo vai trazer para a gente uma outra explicação, mas visando essa mesma visão de Cristo. Quando ele vai escrever Romanos 8, 29, é sobre isso que Paulo está falando. Olha o que ele diz. Pois Deus nos conheceu de antemão e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Isso não é um mérito do nosso egoísmo. Isso não é um mérito meu, não é um mérito seu. Isso é a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9 vai falar sobre isso. Então, a salvação, o evangelho, o que não é evangelho? O evangelho não é um meio de satisfação pessoal. Não é. Não é um meio de satisfação pessoal. Evangelho não é isso. Embora o evangelho vai trazer consolo para nós, e claro que vai trazer consolo de paz, de alegria. Ele não é uma ferramenta, irmãos, para alcançar desejos terrenos. Tá? Paz e alegria está em nossa alma, está em nosso espírito. Então o foco do evangelho não é as coisas terrenas, não é riquezas, não é status. Pelo contrário disso, qual é o foco do evangelho? É seguir a Cristo. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, vai exigir sacrifício. Vai exigir humildade. Meu Deus do céu, e como a gente está longe disso. Tem misericórdia, Senhor, e como nós estamos longe disso. E quem não entende que é necessário sacrifício, quem não entende que é necessário humildade, não entendeu o evangelho. Portanto, está com a porta da mente escancarada para todo e qualquer objeto de heresia entrar. Por que eu digo isso? Olha o que está escrito em Filipenses 2, 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, isso aqui o próprio Jesus. E não se considerou que isso fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano.
Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele diz que ele foi, de fato, semelhante a nós, ele está usando a palavra escravo. O que quer dizer que nós somos servos. Ele se transformou ou se moldou servos como nós somos. Não dá para dizer que é crente se você não for servo. Não dá para dizer que você conhece o Evangelho se você não for servo. Pelo amor de Deus, que Bíblia nós estamos lendo? De que nós podemos ser tudo menos servo. E o próprio Cristo, sendo Deus, não ficou na condição de Deus, nem se apegou a isso para se orgulhar, como ele está dizendo, mas antes disso, ele nasceu como um ser humano escravo. Quando veio de forma humana, humilhou-se e foi obediente. Aí Jesus vai dizer: aquele que não se humilha a si mesmo não pode ser exaltado. E não é exaltado aqui não, tá? Exaltado lá, naquele dia, quando você for chamado pelo seu nome novo e dizer: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. É esta exaltação, não é aqui na terra não. Quer ser exaltado lá? Seja humilde aqui. Não é os humilhados serão exaltados. Mateus 23, Jesus diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então há algo muito diferente sendo pregado hoje em dia. Há um evangelho estranho sendo pregado hoje em dia, que não é o evangelho que esta palavra nos traz. O que Paulo vai afirmar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, é dizer que agora nós temos esse tesouro. Qual é o tesouro? É o Evangelho. Agora nós temos esse tesouro em vasos de barro. Eu e você somos de barro. Ou seja, a matéria mais barata que tem. A matéria mais frágil que tem. O barro não pode se orgulhar como o ouro. O barro não pode se orgulhar como a prata. O barro não pode se orgulhar como o bronze. O barro não pode se sentir ferro. Barro é barro. E ponto. Ele está dizendo: este evangelho agora está comportado em nós, que somos vasos de barro. Mas ele vai seguir dizendo: para mostrar que este grande poder, que poder é esse? Nós lemos no versículo 26, poder para salvar, que é o evangelho. Para mostrar que este evangelho vem de Deus e não de nós. Mas o que bem temos são pessoas que acham que o evangelho cabe apenas a eles. E eu fico aqui orando ao Senhor e pedindo misericórdia por esse tipo de pessoa. Paulo vai dizer que esse evangelho é para aqueles que creem. É o que ele termina o versículo de número 16 que nós lemos. Crer, irmãos, não é mera coincidência, ou não é mera coerência, ou não é uma mera concordância intelectual. Não. Não é apenas concordar. Ah, eu concordo com o evangelho. Eu concordo com a Bíblia. Tá bom, eu concordo com o pastor. Não. Crer não é isso. Crer é totalmente diferente de simplesmente concordar intelectualmente. O que é de fato crer? Crer é ter fé. O que é ter fé? É ter uma entrega genuína, ou seja, um envolvimento sincero, um envolvimento total nesta verdade que você aceitou. Não é apenas uma concordância intelectual, é uma mudança, é uma entrega. E isso tem que ser sincera, tem que trazer um envolvimento. É entregar-se a Cristo. Quando eu leio Gálatas capítulo 2, versículo 20, isso fica muito claro. Porque Paulo diz: fui crucificado com Cristo, me entreguei para Ele, eu criei no Evangelho, então agora eu fui crucificado também com Ele. Mas o que bem tem são pessoas que acham que conhecem o Evangelho, acham que seguem o Evangelho, mas não querem ser crucificados com o seu Cristo. E Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: quem entende o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, sabe disso. Que ele não vive mais por si mesmo, mas é Cristo quem vive nele, porque ele foi crucificado com Cristo. O que não é Evangelho é uma mensagem, é uma pregação que não traz você para a cruz. É uma mensagem que não crucifica você com Cristo. É uma mensagem cujo seu foco não é ser crucificado como Cristo foi. Ser apedrejado, ser caluniado, ser cuspido, ser chicoteado,
ser amordaçado, ser zombado, como seu Cristo foi. Se o evangelho que você está ouvindo não traz isso como conteúdo, não é o evangelho de Cristo. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Ou seja, o que ele está dizendo, e está destacando para nós, é que a vida transformada em Cristo é uma vida de quem entendeu o evangelho. Onde a antiga natureza, irmãos, foi substituída por uma nova natureza. A antiga natureza já não existe mais. Agora é nova criatura, uma nova identidade. E essa identidade, ela foi fundamentada na fé, no amor a Jesus. Ou seja, esta é uma poderosa garantia, é uma poderosa declaração de que você, de fato, agora tem o conhecimento do que é o Evangelho. Nossa irmã Maria, seja muito bem-vinda. Maria Silva, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Estamos trazendo o que é o Evangelho e o que não é Evangelho. Quando Paulo vai escrever o versículo 17, ele diz: este Evangelho nos revela como Deus nos declara justos diante dele, e que se realiza do começo ao fim pela fé, como dizem as Escrituras. Aí Paulo diz: o justo viverá pela fé. Esse é o versículo 17 de Romanos capítulo 1. O que ele está fazendo aqui, irmãos, é destacando a essência do Evangelho. É a fé genuína no próprio Cristo Jesus. Ou seja, uma essência que prediz desde sempre, desde o início. Ou seja, sempre foi a fé o que vai denominar o Evangelho. Porque o que Paulo termina aqui, dizendo que o justo viverá pela fé, ele está fazendo menção do que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha: veja, o orgulho confia em si mesmo, e sua vida está corrompida, mas o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Ou seja, esse versículo vai contrastar com o quê? Com a autoinsuficiência do ser humano. Ele vai trazer para a gente que a autossuficiência do ser humano, que o orgulho do ser humano, a sua autodependência diante de Deus, não vale absolutamente nada. Mas o justo viverá pela fé. Em outras palavras, aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que é egoísta, esse não entendeu o Evangelho. Porque o justo, aquele que entendeu o Evangelho, vive pela fé, ou seja, vive pela dependência no Deus em que segue, no Deus em que anda, no Deus em que professou a sua fé. Isso é Evangelho. E o que não é Evangelho é o oposto disso. É quando o seu ego fala mais alto, é quando o seu orgulho fala mais alto, é quando a sua arrogância fala mais alto. Isso não é Evangelho. Evangelho é fé, é a total dependência do nosso Deus. Então, o que não é Evangelho também? Evangelho não é promessa de vida fácil. Evangelho nunca foi promessa de vida fácil. Se você está ouvindo uma mensagem de vida fácil, corra. Esse não é o Evangelho. Nós vamos desmistificar aqui esta prosperidade desenfreada, este Evangelho desenfreado, esse Evangelho cujo Deus não é o centro. Ou seja, esse conforto indolente. O que é um conforto indolente? É um conforto desleixado, é um conforto preguiçoso, é um conforto descompromissado. Muitas pessoas estão tendo contato com este tipo de evangelho, um evangelho fácil, onde você pode repousar, onde você não precisa fazer nada, deixa que Deus faz tudo e você não faz absolutamente nada, porque você é chuchuzinho de Jesus. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Porque Ele cuida de você. Então fique tranquilo. Deus vai fazer tudo por você. É o evangelho falso. É o evangelho do sono da indolência. É o evangelho do desleixo. É o evangelho da preguiça. É o evangelho do descompromisso. Isso não é evangelho e nunca foi evangelho. Nós devemos entender o que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18 está escrito: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, olha lá, se você não enfrenta nenhum tipo de aflição, você não está seguindo o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho traz aflições no dia a dia, é o que Paulo está dizendo. Essas aflições que nós sofremos aqui produzem para nós uma glória
que pesa mais que todas elas e durará para sempre. Assim, não olhamos para aquilo que se pode ver, mas para o que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Paulo está dizendo, o alvo é a salvação, ela durará para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, meu irmão, é aflição. Enquanto estivermos aqui, é calúnia, sim. Enfrentaremos lutas, sim. Que ideia é essa de caminho fácil? O evangelho nunca foi fácil. Jesus disse, pois o evangelho é tomado à violência. Ou seja, é a força. Não dá para tomar nada na violência sendo fácil. É difícil. Se fosse fácil, todos seguiam o genuíno evangelho. É o que Paulo está nos dizendo. Aí o próprio Jesus, em João capítulo 15, versículo 20, vai dizer, lembrem-se de tudo o que eu lhes disse. Lembra de que, Jesus? O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Foi fácil para Jesus? Não. Não foi fácil para Jesus. Por que vai ser fácil para mim? Oi? Por que vai ser fácil para você? Se for fácil para mim e para você, não é o evangelho. Olha o que o próprio Jesus segue dizendo, Mateus 16, 24. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, seguir com a cruz é fácil? Não. Foi fácil para Cristo? Não. Por que tem que ser fácil para mim e para você? Então, vida fácil não é evangelho. Um outro ponto muito importante que não é evangelho. Evangelho não é satisfação de caprichos humanos. Evangelho nunca foi e nunca será satisfação de caprichos humanos. Porque existe na Bíblia uma verdade sobre pedir e receber. Muitas pessoas querem pedir pelos seus caprichos humanos. Evangelho não é isso. O pedir e receber tem uma outra conotação. O pedir e receber na Bíblia sempre será para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Se essa minha petição, o dar e receber, o meu foco não é glorificar a Cristo, eu estou apenas buscando satisfação dos meus próprios caprichos. Isso não é evangelho. Nossa irmã Ágata, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus, minha querida. Beto também está aí. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no terceiro ponto aqui, dizendo que não é evangelho. O que não é evangelho é satisfação de caprichos humanos. Nunca foi e nem nunca será. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer pra gente. Vocês pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados. Querem apenas satisfazer os seus próprios prazeres. Para quem pede apenas para satisfazer o seu próprio prazer, os seus caprichos pessoais não estão de acordo com o evangelho. Evangelho não é capricho humano. Ou seja, os seus pedidos, meus irmãos, devem ser para honrar a Cristo e não a si mesmo. Evangelho nos chama a essa negação do nosso próprio ego. O Evangelho nos chama para essa negação, para uma busca da vontade divina e não ao autoatendimento dos meus interesses. Evangelho busca o quê? Tirar o ego de cena, tirar o orgulho de cena, tirar o meu interesse de cena, para que a busca seja para a vontade de Deus. Senhor, se for da tua vontade, eu queria assim, mas tem que ser de acordo à tua vontade. Senhor, eu desejo que seja assim, mas que seja feita a tua vontade. Então, a petição que eu e você precisamos fazer não é para satisfazer o meu e o teu capricho, mas é para satisfazer a vontade dele em nós. Esse é o verdadeiro evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o poder, meu querido, do evangelho é para regenerar o coração, transformar a vida, glorificar a Deus e não para atender às ambições terrenas e egoístas da minha e da sua própria vontade.
Meu Deus do céu. Aí Jesus vai dizer em Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o comer, o beber, o vestir, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas se vocês primeiro seguirem ou buscarem o reino dos céus. O quarto ponto, nós podemos entender o que não é evangelho. Evangelho não é apenas palavras. Evangelho é prática. O que bem nós temos são púlpitos teóricos, não práticos. O que bem nós temos são missionários de fotos no telão, missionários de posts em redes sociais, mas poucos se veem nas ruas cumprindo o evangelho. Então, o que não é evangelho? Palavras. Então, o que é evangelho? Prática. O evangelho tem que ser praticado. Se você está em um ambiente onde só falam, mas não fazem, sai fora desse ambiente. Esse ambiente não está condizendo com o evangelho. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E como é este evangelho na prática? Primeiro ponto, esse evangelho ele precisa praticar em nós uma transformação. E isso é prática do evangelho. O evangelho pratica em nós a não teoria, mas a prática. Porque a teoria é transformai-vos. A prática é eu preciso de uma transformação e Cristo vai me transformar. Essa é a prática do evangelho. Vamos ver o que diz Mateus 7,21, o próprio Jesus. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele que faz. Não é aquele que está montado na teoria, é aquele que pratica. Esse é o evangelho. O que não é evangelho é aquele que apenas diz Senhor, Senhor. O que é evangelho é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Olha como Jesus é prático e direto ao assunto, né? Ou seja, o evangelho exige o quê? Uma prática viva, uma prática que transforma. O verdadeiro evangelho, meus queridos, nos chama para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Para refletir sobre a vida e demonstrar a fé por meio das nossas ações, e ações concretas, ações práticas. Porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é vazia. A fé sem obras é inútil. A fé sem obras é apenas teoria. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem apenas de boca, mas em ações e em verdade. O evangelho é isso. É uma chamada para viver a prática. É uma chamada para viver uma vida genuína, refletindo assim através da prática o quê? O amor, a santidade e a obediência a este evangelho. Tiago 2,17 ele vai escrever: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras está morta. O que ele está dizendo é que fé sem prática é apenas uma crença vazia. A fé sem prática não leva à transformação da vida de ninguém. Não cumpre os propósitos de Deus. Não cumpre os propósitos para com o próximo. É apenas falácia. É apenas da boca para fora. E para fechar aqui, Efésios 2,10, Paulo escreve: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para praticarmos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Esta fé vai nos fazer praticar, não apenas falar. Isso mostra que a fé verdadeira gera boas obras e que a prática é a evidência de que esta fé é viva, de que esta fé ela é ativa. O que não é evangelho também, no quarto ponto aqui, o que não é evangelho é uma mensagem de autossuficiência. Isso também não é evangelho. Evangelho não pode ser uma mensagem de autossuficiência. Por quê? Porque o evangelho nos ensina, irmãos, que nós somos incapazes de alcançar a salvação ou de viver de maneira justa pelas nossas próprias forças. Não é pelo nosso próprio mérito. Então, uma mensagem de autossuficiência não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é: eu posso ser suficiente em Cristo. É nele que eu consigo fazer alguma coisa. Por isso que Paulo disse: posso todas estas coisas do capítulo, tá bom? Não são todas as coisas. Posso todas estas coisas, por quê, Paulo? Isso não é uma mensagem de autossuficiência. É uma mensagem do evangelho. Ele diz: posso todas estas coisas naquele
que me fortalece. Em outras palavras, se não fosse por ele, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Então não é uma mensagem de autossuficiência, é uma mensagem de que eu consigo fazer se ele estiver comigo. Isto é evangelho. A mensagem de que eu posso, de que eu consigo e ponto final, é uma mensagem de autossuficiência. Não é a mensagem genuína do evangelho de Cristo. Porque a salvação é um dom de Deus, porque a nossa vida precisa ser guiada por ele, e tudo isso depende da graça. Tudo isso depende de um reconhecimento da nossa fraqueza diante do poderio dele. Então, por isso, nós precisamos confiar nele e não ter uma mensagem de autossuficiência. Jesus, em João 15:5, vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o evangelho, não é a autossuficiência. Ele é quem pode fazer. Nós não podemos fazer absolutamente nada se ele não estiver conosco. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça, Paulo, é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Glória a Deus. Esse é o evangelho. O poder é dele, a honra é dele, a suficiência é dele. Ele é a rocha, ele é a salvação, a redenção vem dele. Eu não posso fazer nada se ele não estiver comigo. Isso é evangelho. Todo e qualquer sentimento de que eu posso, de que eu consigo, é autossuficiência. Isso não é evangelho. O evangelho nos chama a reconhecer a nossa dependência de Deus e não buscar a nossa autossuficiência. Por isso Jesus afirma em João capítulo 15, versículo 5, na parte B: sem mim nada podeis fazer. Aí quando eu vou para Filipenses capítulo 2, versículo 3, está escrito: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. A vontade é dele, o querer é dele, tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. O que não é evangelho é uma mensagem de autossuficiência. Pare com isso. Você não é autossuficiente. Você só está aí porque ele permitiu que você estivesse aí. Meu Deus do céu. Ou seja, a nossa autossuficiência, isso está impregnada em vários e vários hinos que são aparentes louvores, mas não são. A gente fala de mensagens com heresia, com mensagem de falso evangelho, mas o que bem nós temos são falsos evangelhos impregnados em letras de nossas canções cantadas no período de louvor. Muito cuidado com isso. Por exemplo, discursos de autossuficiência não é evangelho. E o que bem nós temos são discursos de autossuficiência impregnadas nas canções que são cantadas em nossos púlpitos. Essa é a grande realidade. Você, meu irmão, nós não somos autossuficientes coisa nenhuma. Ou seja, você não é mais caro, você não é mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Para com isso, você não é isso. Isso é heresia, biblicamente falando. Você não é mais precioso e mais caro do que o ouro puro de Ofir. Você não pode se denominar assim. Embora a Bíblia diga que nós somos preciosos para Deus, isso está alto e claro. Por exemplo, Isaías capítulo 43 e versículo 4 está escrito: porque você, Deus dizendo para Israel, porque você é precioso aos meus olhos e eu o considero honrado e eu o amo. No entanto, esta expressão aqui não é Israel que está dizendo que ele é precioso. Não sou eu e você que tem que dizer que nós somos preciosos. É Deus quem tem que dizer que nós somos preciosos. Parte dele esta menção e não de mim para ele. Eu não tenho que dizer que eu sou precioso. É ele quem diz que eu sou precioso porque ele sabe de todas as coisas.
Eu continuarei sendo a minha condição de filho servo. A autossuficiência me deixa acreditar por mim mesmo que eu sou mais raro do que o ouro puro de Ofir. Não. Deus nunca disse isso. Porque numa conotação, isso aqui é uma figura de linguagem. Qual era o ouro puro de Ofir? O ouro puro de Ofir era a peça mais valiosa que existia no mundo antigo. Quando você diz que você se acha mais precioso do que o ouro puro de Ofir, você está dizendo: eu valho demais. O meu valor excede tudo. E sendo quem tem todo e total valor é Deus. E se ele me acha precioso, e se ele te acha precioso, é ele quem tem que dizer isso, e não eu, e não você. Eu e você temos que dizer o que está em Romanos, capítulo 7 e versículo 24. Olha o que Paulo diz: que pobre e miserável homem que sou! Quem me livrará deste corpo sujeito à morte? Paulo não disse: nossa, como eu sou precioso como ouro puro de Ofir. Não, pobre e miserável, pecador, dependente da graça. Mensagem de autossuficiência apenas satisfaz o seu ego. Não lhe confronta com o verdadeiro evangelho. Então, se a Bíblia diz que Deus diz que eu sou precioso para Ele, é Deus quem está dizendo, não sou eu quem tem que falar sobre mim mesmo, não. O que eu tenho que falar sobre mim é olhar para mim e dizer: sou pobre, pecador, necessitado da graça. Essa tem que ser a minha autoavaliação. De que meu alvo sempre precisa ser Cristo. Sempre precisa ser Ele, porque eu sou totalmente dependente dEle. Quer ver outra frase de hinos com autossuficiência? Outra coisa? Sabor de Mel, que é um clássico, não é? Tem uma frase cômica que diz que o seu inimigo vai estar entre a plateia e você no palco. Meu Deus do céu, que absurdo! Isso passou longe, mas muito longe do que é o Evangelho. Evangelho não tem nada de você estar no palco, não existe isso dentro do Evangelho. O Evangelho, a supremacia, quem está no palco é quem está em evidência. No Evangelho, quem tem que estar em evidência é Cristo. Ele é supremo, Ele é o soberano. Não eu e não você. Que discurso de ódio é esse? Que discurso de vingança é esse? Quem não acreditou em você vai estar entre a plateia e você no palco? Meu Deus do céu, você vai estar em destaque e ele vai estar no meio da multidão. Meu Deus do céu, ele vai estar no anonimato e você vai estar exaltado. Misericórdia. Esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é Cristo. A essência é a supremacia de Cristo. Por isso que nós vamos ver na palavra do Senhor que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quem tem que estar em evidência é Ele, não eu. Esse versículo pronunciado por João Batista, irmãos, reflete a verdadeira postura de um cristão. É aquele que exalta a Cristo e diminui a si mesmo. Eu não tenho mais importância. Eu não quero saber de palco, eu não quero saber de holofote, eu não quero nem saber do que os meus inimigos estão falando. Eu quero que Cristo esteja em mim e Ele seja evidenciado através de mim. Por isso que Jesus falou: orai, orai, orai por aqueles que vos perseguem. Não olhe para aquele que vos persegue e fale assim: um dia eu vou estar no palco e você vai estar me aplaudindo. Misericórdia. Jesus fala: ore por ele, para que ele possa alcançar o verdadeiro evangelho, a verdadeira luz, e venha mudar o seu pensamento, venha mudar a sua perspectiva, assim como você também mudou. Mas ore por ele, não deseje que ele esteja no anonimato e você esteja no palco, pelo amor de Deus. Faça como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua, é necessário que ele vá avante e que eu fique, é necessário que ele se sobressaia, porque ele é o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. Jesus está dizendo que a prática do cristão não pode ser para a sua própria exaltação. O discurso de autossuficiência não é isso. Olha o que Jesus diz, Mateus 6, 1 e 2. Cuidado, não pratiquem a sua justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Caso contrário, não terão recompensa do Pai Celestial. Quando, pois, você der esmola,
Não toque a trombeta diante de você. Não fale para todo mundo. Não se exalte. Não crie um ato de autossuficiência por causa disso. Não fique ensimesmado, não fique orgulhoso. Não fazem como os hipócritas fazem nas sinagogas, nas ruas, para serem apenas elogiados pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam a sua própria recompensa. Quem age com discurso de autossuficiência já recebeu sua própria recompensa que ele mesmo já se deu. Não vai receber nada do Pai. Porque o que o Pai quer é humildade. Quem aqui se humilha será exaltado lá. Lá vai receber o galardão. Mas esses com o discurso de autossuficiência já receberam tudo que tinha de receber aqui mesmo. Lá não receberão absolutamente nada. Por isso Jesus começa dizendo: cuidado, não pratiquem sua própria justiça diante dos outros. Quem falou mal de mim, que não quis me apoiar, vai estar na plateia e eu no palco? Misericórdia. Jesus está dizendo, cuidado, não pratiquem sua própria justiça. Meu Deus do céu. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Exatamente. Exatamente, irmão Julimar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aflições acontecerão. Se na sua caminhada não há aflição, sai fora. Não é evangelho. Evangelho é necessário passar por caminho de aflição. Meu Deus do céu. Já estamos caminhando aqui, tá? Para esse ensino aqui de Jesus. Ou seja, nossa relação com ele. Filipenses 2, 3 e 4, Paulo vai falar mais uma vez sobre esta humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o que bem nós temos é: eu vou receber, eu quero, ele fez isso por mim, ele fez isso por mim, ele fez isso por mim. Sim, mas e o teu irmão? Mas e o outro? Jesus também não morreu por ele? Jesus também não faz por ele? Jesus não faz por sua igreja, que é um corpo onde os membros estão instalados ali? É isso que Paulo está falando. Não cuide apenas dos seus próprios interesses. Não fique com um discurso de autossuficiência. Isso é falso evangelho. O discurso do evangelho não é autossuficiência. O discurso do evangelho é: ele é suficiente em mim. Só posso porque ele é comigo. Glória a Deus. Outro trecho de canções que nós temos que traz esse falso evangelho, que é um discurso de autossuficiência, por que não dizer uma canção medonha que nós temos em nosso meio, que diz o seguinte: eu vou mudar a minha história, eu vou dar a volta por cima, eu vou ser vencedor. Isso repete o tempo todo. O tempo todo. É um tal de Kiko, né? O escritor dessa canção. Eu vou mudar a minha história, eu vou dar a volta por cima, eu vou ser vencedor. E isso vai se repetindo. Eu vou mudar a minha história, eu vou dar a volta por cima, eu vou ser vencedor. Isso está errado. Mais um discurso de autossuficiência. Nós não vamos ser. Nós não vamos ser vencedores. Nós não vamos dar a volta por cima. Nós não vamos mudar a nossa história. Não é isso que o evangelho nos diz, meu irmão. Não sou eu e você que vai fazer isso. Nós não vamos ser vencedores. Isso aqui está errado. Quem de fato conhece o evangelho não vai ser vencedor. Quem de fato conhece o evangelho já é vencedor. Já é vencedor. Não vai ser vencedor. Já começa por aí, tá tudo errado. Já é vencedor. Por que isso? Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quer dizer, se você segue o verdadeiro evangelho, vai ter tribulação. A angústia, vai ter angústia. A perseguição, vai ter perseguição. A fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por tua causa somos entregues à morte dia e noite. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas não vamos ser. Eu não serei. Em todas estas coisas somos, é presente. Aqui e agora. Quem ainda vai ser vencedor
Quem ainda vai mudar a sua história, como essa letra da canção diz, ainda não teve um encontro com o Evangelho. Porque quem já teve um encontro com o Evangelho não diz eu vou ser, diz eu já sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Glória a Deus. Eu já tive contato com o Evangelho é salvação, o Evangelho é boas novas por aquele que me amou. E se ele me amou na cruz do Calvário, eu já sou mais do que vencedor. E nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem as forças espirituais, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então nada disso, de que eu vou dar a volta por cima, de que eu vou vencer, e de que vou ser um vencedor, e de que eu vou mudar a minha história. Esta letra desta canção está completamente errada. Isso é um discurso de autossuficiência. A Bíblia diz, eu não vou ser vencedor, eu já sou vencedor, mas não é eu que vou vencer, ou não é eu que sou simplesmente vencedor porque eu sou vencedor. Eu só alcancei esta vitória porque eu tive um contato com quem pode vencer. Eu só venço porque ele venceu. Eu só vou porque ele está comigo. Meu Deus do céu. Louvor de Voz da Verdade fala que Deus tarda, mas não falha. Misericórdia, misericórdia, né? E se tratando da Voz da Verdade, então, que são unicistas, para quem não sabe, é uma seita, não é isso? São unicistas, não acreditam na Trindade, não acreditam na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então a gente já sabe que o conjunto Voz da Verdade é um conjunto onde traz um falso evangelho também. Isso aqui eu digo alto e bom som, já fiz live sobre isso, não tenho medo de dizer. Inclusive você pode entrar no próprio site, no próprio portal Voz da Verdade, que no próprio site, lá na aba Quem Somos, eles vão deixar bem claro a sua visão unicista, de que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui a gente sabe que é antibíblico, mas um falso evangelho, negar a Trindade. Meu Deus do céu. Então, meus queridos, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos o quê? Deixar de ser meninos mimados, meninos dengosos, onde tudo que nós vamos fazer na igreja é ter canções de autossuficiência. O que nós queremos ouvir é uma pregação de autossuficiência, de que eu posso, de que eu vou, de que eu consigo, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, que eu sou ouro puro de Ofir, de que eu sou especial, e quem me fez, quem me deu a vida e destruiu a forma não fez outra igual. Eu tenho que ir para a igreja para ouvir que quem está contra mim vai ter que me assistir e me aplaudir de misericórdia. Não é esse evangelho. O que Jesus deixou? Não. É o evangelho que os homens construíram ao longo dos tempos. Para a gente fechar aqui, o último ponto. O que não é evangelho? Evangelho não é algo que se negocia. Evangelho não é negociável. Isso não é evangelho. Se há negócios envolvidos, sai fora. Isso não é evangelho. Definitivamente está longe de ser o evangelho. Evangelho não é negociável. Por quê? Porque o evangelho é uma verdade absoluta. Verdade absoluta não pode ser negociada. Verdade absoluta não pode ser negociada. Temos que tomar cuidado com o que canta nas igrejas. Meu querido, temos que tomar muito cuidado com isso. Meu Deus do céu. O que bem nós temos são pregações que não é evangelho. Mas o que nós temos de falsos louvores que não é evangelho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hinos ou louvores, supostos louvores com contexto fora de contexto. Meu Deus do céu. Né? Tirando o foco do evangelho e colocando o homem como centro, nós bem temos isso. Uma delas, só para a gente frisar aqui e partirmos para o próximo ponto, uma delas é uma que está em evidência até hoje, né? Que é da Valesca, se não me engano, que diz assim, quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Isso é completamente distorcido do evangelho, mais uma canção de um falso evangelho. Porque se você for para o refrão, ele é bíblico desta canção. Se você for para a introdução, para a estrofe, também é bíblica. Mas a estrofe não tem absolutamente nada a ver com o refrão. A estrofe fala dos meus projetos, dos seus projetos. A estrofe fala do que eu sonho,
fala do que eu penso. E o refrão traz o que Paulo vai escrever, que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Esta boa obra da qual Paulo fala não tem nada a ver com os meus planos, não tem nada a ver com os meus sonhos, nada a ver com os meus projetos. Esse que começou a boa obra é fiel para terminar, é o processo da cruz do Calvário, que é o verdadeiro evangelho. E esse processo que ele vai terminar é o nosso processo de santificação até alcançarmos o corpo de glória, que é quando ele vai arrebatar a sua igreja. Lá ele vai concluir esse processo que foi iniciado na cruz. É disso que Paulo está falando. Só que aí você pega um contexto de meus projetos, de meus sonhos, olha o discurso de autossuficiência aí. Meus projetos, meus sonhos, e você chega no refrão e você contextualiza o evangelho com os meus projetos. O que o evangelho tem a ver com os meus sonhos? O que o evangelho tem a ver com os meus projetos, com o que eu quero para a minha vida aqui? Nada. Evangelho é para lá. Evangelho é para o reino. Então nós temos muitas canções, irmãos, completamente equivocadas e com frases de autossuficiência, que tiram o foco do evangelho, cujo foco continua sendo o ser humano. Misericórdia, isso não é evangelho. Vamos lá? Evangelho não é negociável. Por quê? Porque evangelho é verdade absoluta. E a verdade, quando ela é absoluta, ela não pode ser mudada, ela não pode ser negociada, né? Então não é negociável. A mensagem do evangelho não pode ser alterada ou moldada conforme as preferências de qualquer ser humano. Não pode mudar. A essência do evangelho é uma só e continuará sendo uma só. Pois este evangelho é a única fonte de salvação e transformação da humanidade. Jesus não deixou, irmãos, espaço nenhum para alterações. Não. O evangelho não pode ser negociado. O evangelho não pode ser negociável. O evangelho não pode ser pregado na esquina de um jeito, na outra esquina de outro. O evangelho não pode ser pregado e ensinado numa denominação de um jeito, na denominação do outro. O evangelho não pode ser colocado na TV de uma forma e na rede social de outra. Não. O evangelho não pode ser negociável. Jesus deixou bem claro que ele é o único caminho para a salvação. Nenhuma outra mensagem pode substituir isso. Qualquer mensagem que substitua que Cristo é o único caminho é outro evangelho. Não é o evangelho verdadeiro. Olha o que João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus vai dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o evangelho de Cristo é o único, é exclusivo e não há outro caminho, não há outra exclusividade, não há outra forma de nos reconciliarmos com Deus. Portanto, o evangelho não pode ser mudado. Portanto, o evangelho não pode ser negociável. Se isso estiver acontecendo, este evangelho não é um evangelho verdadeiro. Ou seja, é inegociável, porque não há outros compromissos. O evangelho é um só. Não há outros compromissos que vá ocupar o lugar do evangelho. O evangelho, ele é uma resposta radical, é uma resposta direta, é uma resposta que não faz rodeios. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, Paulo alerta contra estas falsas doutrinas. Doutrinas de distorcer o evangelho, doutrinas de negociar o evangelho. Olha o que ele diz. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, os pensamentos de vocês sejam corrompidos e que vocês se desviem da sincera e pura devoção a Cristo, ou seja, do verdadeiro evangelho. Pois se alguém chega pregando outro Jesus, o qual não pregamos, ou se vocês receberem outro espírito que não receberam, ou outro evangelho que não aceitaram, vocês acabam tolerando isso facilmente. Paulo está dizendo, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Estão chegando com outro espírito e vocês estão dando ouvidos. Estão chegando com outro Jesus e vocês estão dando ouvidos. Estão falando de outro evangelho e vocês estão dando ouvidos. Quanto mais vocês dão ouvidos a falso evangelho, vocês vão se tornando falsos crentes. Na medida que você vai se tornando um falso crente, você vai se tornando um falso filho. E quando você vai se tornando um falso filho, você vai se tornando um falso salvo. E nesta hora, a condenação virá a você. Olha lá. Ele começa usando o que? Eva como exemplo. Lembra disso? Ele vai dizer o que? Assim como Eva foi enganada pela serpente. O que significa ali? A serpente chegou e Eva falou sim? Não. Houve uma conversa. Ela deu ouvidos à serpente. Houve um diálogo ali no Éden. E quando aquele diálogo se desenvolveu, ele conseguiu ali então derrubar a mulher e ela veio pecar. É o que ele está dizendo. Quando você fica ouvindo falsos evangelhos,
O evangelho que não é o genuíno, esta conversinha vai te levando para distante de Deus, para próximo ao falso evangelho. Isso vai te tornar uma pessoa distante da genuína verdade, que é esse evangelho. O evangelho não pode ser negociável. Se você ver ou se você ouvir algum evangelho que ele está sendo distorcido, que ele está sendo negociável, sai fora. Esse evangelho é falso. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Então vamos concluir, meus irmãos, nossa live de hoje, uma live bem extensa, mas uma live assim de suma importância para nós. Vamos concluir então? A gente precisa concluir dizendo o seguinte, que nós então precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Voltar ao genuíno evangelho. O evangelho da cruz. O evangelho do túmulo vazio. O evangelho da ressurreição de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, está escrito: pois decidi nada saber enquanto estava com vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo é, o que você precisa saber é sobre Jesus. O que você precisa saber é sobre a cruz. O que você precisa saber é sobre a ressurreição. O que você precisa saber é do evangelho. Nada mais me importa, nada mais te importa, a não ser o evangelho, o evangelho, o evangelho de Cristo, genuíno, puro e simples. Ou seja, devemos nos voltar ao evangelho que salva, ao evangelho que transforma, ao evangelho que, acima de tudo, glorifique o nome do Senhor, e não a nós mesmos, e não as nossas próprias conquistas. Como se a igreja fosse um balcão de pedidos, e como se Deus estivesse obrigado na condição de me atender e dar as coisas que eu quero. O evangelho não tem nenhum compromisso com o meu sonho e com o teu sonho. O evangelho não tem nenhum compromisso com o que eu quero e com o que você quer. O evangelho tem um compromisso com a salvação. Afinal de contas, foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Não para eu ter um carro. Claro que ele me abençoa. Claro que ele abre a porta para que isso aconteça, se isso for glorificá-lo. Se isso for uma necessidade minha e sua, mas para que ele seja glorificado. Não simplesmente para satisfazer um mero pedido porque eu quero andar de carro. Não porque eu quero ter uma casa e Deus vai me dar. Não. Se essa casa for uma casa para glorificar o nome dele, ele vai me abençoar, abrir as portas, mas eu vou ter que correr atrás. Eu vou ter que trabalhar. O que veio de graça para mim não é casa. O que foi vertido na cruz do Calvário não é carro. Eu tenho que trabalhar para conseguir. Deus vai abrir a porta, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. A casa, a mesma coisa. O sustento da minha família, a mesma coisa. Eu vou correr atrás, eu vou trabalhar. Deus vai abrir as portas e vai suprir as minhas necessidades. Mas a cruz de Cristo, mas a ressurreição de Cristo foi pela graça, para a salvação e não para a conta bancária. E não para estender um lençol e eu colocar relógio, eu colocar pulseira, eu colocar cordões, eu colocar celular, eu colocar cheque, eu colocar dinheiro, e vai colocando meio monte de coisa, e vai colocando chave de carro, e vai colocando documento de casa. Não. Não é para isso. O evangelho puro e simples, genuíno, é aquele que evoca a minha necessidade de Deus para ter a salvação. Então, se voltar para o verdadeiro evangelho puro e simples, significa retornar à mensagem original de Cristo, sem distorções, sem acréscimos humanos. O evangelho é boas novas de salvação em Cristo Jesus, que é baseado na graça de Deus e no arrependimento, e não deve ser alterada por filosofias, doutrinas ou interesses pessoais. Isso é se voltar para o verdadeiro evangelho. É falar o que Cristo falou, é pregar o que Cristo pregou, é fazer o que Cristo fez. A simplicidade do evangelho faz com que o evangelho seja acessível a todas as pessoas, independentemente da condição ou do entendimento dessas pessoas. O evangelho puro e simples, ele vai ser pregado e todo mundo vai ser alcançado. Quero ler Mateus 11, 28 a 30. Quando Jesus convida os cansados e sobrecarregados e vai dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o verdadeiro evangelho, meus queridos, é simples, é puro, é direto, ele é centrado em Cristo. O verdadeiro evangelho significa se voltar para Deus. E voltar para Ele é abandonar as condições humanas, filosofias, modificações e voltar à essência da mensagem da salvação. E a mensagem da salvação é unicamente Cristo, o nosso Senhor. Então, nós vimos aqui o que não é evangelho e, consequentemente, nós vimos o que é evangelho. Só para nós recapitularmos aqui rapidamente o que nós falamos, o que não é evangelho, nós vimos aqui que evangelho não é necessariamente promessa de vida fácil. Nós vimos que evangelho não é satisfação de caprichos humanos. Nós vimos que evangelho não é apenas palavras, evangelho é prática. Nós vimos também que evangelho não é uma mensagem de autossuficiência, mas é uma mensagem de dependência unicamente exclusiva de Deus. Nós vimos também que evangelho é definitivamente um evangelho ou uma prática que não é negociável. O evangelho, ele não é negociável. O que não é evangelho é se há um negócio, se há uma transformação, se há uma alteração, isso não é evangelho. Então, o nosso apelo é: voltemos ao evangelho genuíno, puro e simples, do qual Cristo é o centro e sempre será. Glória a Deus e glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, graças a Deus. Você que está assistindo depois de gravado, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? Quero convidá-los para estar se inscrevendo no nosso canal, lá no YouTube, canal Teologia Transformadora com o Elbert Cruz. Nós temos vários vídeos, nós temos também aulas de escola bíblica dominical, nós temos mentorias, nós temos aulas de interpretação de textos bíblicos. É um canal maravilhoso, um canal onde você vai estar aprendendo da palavra do Senhor. E tem uma novidade também para nós, tá? Tem o meu curso, o curso Teologia Transformadora 2.0, onde nós vamos estar pegando um na mão do outro e vamos juntos galgar neste caminho. Este curso funciona cara a cara, eu e você. É um curso online, onde nós vamos marcar dia e hora semanalmente para a gente se encontrar. Então eu vou ligar a minha câmera, você vai ligar a sua câmera e a gente vai estar neste momento juntos estudando a palavra do Senhor. Quer saber mais um pouco sobre o curso Teologia Transformadora 2.0? Só você me chamar aqui no direct, tá bom? Ou então você pode me chamar no WhatsApp 779-9119-0786 e lá nós vamos conversar, vamos combinar direitinho o dia e a hora que a gente vai estar juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui de braços abertos para receber você, para juntos estudarmos e colocarmos em prática o genuíno e verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Então eu te espero no YouTube, tá bom? Canal Teologia Transformadora com o Elbert Cruz. Juntos vamos ser mais fortes até o arrebatamento da igreja. Meus queridos, tem alguma dúvida? Alguém tem algo aqui para ressaltar? Algo também para discordar, para criticar? Então, fique à vontade. Esse é o momento, tá bom? Pode colocar aqui no chat, aqui embaixo, o que você achou dessa live, se foi relevante para você, se você gostou, se você não gostou, enfim. Esse é o momento da gente tirar as dúvidas, é o momento da gente conversar, é o momento da gente interagir concernente ao que foi falado aqui nessa noite, tá bom, meus queridos? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Vamos então encerrar a nossa live com uma oração em o nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos, ó Deus, sempre termos em nossa mente que o verdadeiro e genuíno evangelho é aquele evangelho onde o Senhor seja o centro. Que não venhamos, ó Deus, aceitar outras palavras, outro evangelho, outras mensagens, cujo Senhor não seja suficiente em nós. Continue nos abençoando hoje e sempre, Senhor. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs que nos acompanharam, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão nos assistindo depois de gravado, que o Senhor possa abençoar e continuar nos guiando neste caminho até o arrebatamento da igreja. Aguardamos o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Graças a Deus. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês em o nome de Jesus. Estamos encerrando nossa live de hoje. Falamos sobre o que não é evangelho e vimos aqui pelo menos 5 pontos importantes para nós trazermos aqui claro e evidente o que não é evangelho. E consequentemente nós vimos o que é evangelho. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Logo mais estaremos aqui com mais uma live abençoadora para minha e para a tua vida. Não esqueça, tá? YouTube, canal Teologia Transformadora com o Elbert Cruz. Se inscreve lá, ative o sininho, deixa o seu like, comenta os vídeos. Tem muito vídeo bom lá que vai estar ajudando a você crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A gente se encontra na nossa próxima live em nome do Senhor. Graças a Deus.